Vereadora, você como professora que tem a experiência de lidar com as crianças, para você qual a importância das crianças aprender também a política, né? E ver a sua imagem política dentro das escolas. Que imagem você consegue acompanhar? Qual é a ideia que as crianças conseguem ter com o seu trabalho? Então, Érica, na verdade, esse é um assunto que muitas pessoas têm um olhar como um tabu, né? Acho que as crianças não têm um entendimento, ou não deveriam ter, ou por diversos motivos não explicam, não discutem, ou dialogam sobre política com elas. E na minha situação, eu sempre dei aula. Até o ano passado, aliás, eu dava aula. Então, eu exercia minha função de vereadora e dava aula. E as crianças me viam em jornais, me traziam imagens, né, minhas dos jornais, e elas não compreendiam o que eu era, achavam que eu era uma pessoa famosa, mas elas não sabiam o papel que eu exercia dentro da cidade que elas vivem. E a partir daí eu fui vendo a importância que é de esclarecer, né, de informar os pequenos, apesar de terem 4 anos, o que era política, como funcionava a política, né? Qual era a função do cargo do vereador, qual era a função do prefeito, ele como cidadãos, como eles podiam atuar dentro da cidade. Então, dentro de uma linguagem adequada, eu fui explicando, tiveram visitas na Câmara, tiveram visitas nas prefeituras, visitem diversos espaços públicos dentro da cidade para que eles pudessem compreender. Inclusive, esse ano, o nosso presidente, que é o vereador Vladimir Panelli, ele elaborou o tipo de uma cartilha, né, bem didática, bem pedagógica, para ser entregue nas escolas, para que as crianças tenham, para que seja feito um trabalho inicial com as crianças do que é a política, do que ela representa, né? E eu acho que isso é importante, porque eles são o futuro da nossa cidade. Eu acho que eles têm sim, que tem informações sobre isso. A gente tem o dever de conversar e de explicar e de dialogar com eles sobre a política pública, sobre como que funciona e orientá-los como eles devem se portar enquanto cidadãos, quais são os direitos, quais são os deveres, enfim, é muito importante. E a prefeitura então já está dando o primeiro passo, que é levar essa cartilha para as escolas? Sim, é um projeto de autoria do Vladimir Panelli, que é o nosso presidente da Câmara, o vereador. Ele resgatou uma cartilha antiga que era lá do tempo que meu pai foi vereador, há muitos e muitos anos atrás, e ele atualizou, fizeram um trabalho excelente, a cartilha está pronta. Eu acredito que nos próximos meses aí ela vai estar chegando nas escolas. E qual é a idade das crianças que vai ser atingidas com essa cartilha? A nossa rede, ela tem de crianças de 0 a 12 anos. Eu acredito, isso vai ser discutido com a secretária de Educação, com os professores, para ver qual a idade que a gente vai atingir. Mas, inicialmente, a gente pensou de 5 a 12 anos dentro da nossa rede, e, a partir daí, a gente tem um diálogo com o professor Celso Nicoletti, o Estado, para que ele faça esse trabalho também com os jovens. Vereadora, você já viu algum resultado desse trabalho? Sim, a gente vê, principalmente nas reuniões de pais, que os pais trazem os relatos do que os filhos levaram para eles. Então, teve um projeto que eu desenvolvi com as crianças sobre trânsito. Então, as crianças, elas tinham que, quando elas estão no carro com os pais delas, elas tinham que multá-los, atuá-los, né, em relação a irregularidades. Então, se visse o pai falando no telefone, né, eles aplicavam uma multa. E aí os pais, olha, aquilo que você ensinou, em relação a também meio ambiente, preservação, jogar lixo no chão, tudo que a gente trabalha, as crianças, elas são seres incríveis, elas têm, eu falo que é uma esponja no cérebro, elas absorvem de uma maneira assim incrível. Então tudo que a gente ensina, elas levam para a vida. Eu acredito que você, e eu também tenho lembranças dos ensinamentos da minha avó, da minha professora, dos mais velhos. Nós adultos somos uma referência para elas, né? Então a gente sempre falo para os pais, vocês têm que tomar cuidado com as atitudes, com as falas, porque nós somos as referências, nós somos os espelhos. O que a gente levar é o que a criança vai aprender e vai levar para a vida toda. Existe algum projeto de inclusão social nas escolas aqui em Caieiras?
A nossa rede, a gente atende a inclusão, né? As crianças com necessidades especiais, elas são inseridas dentro das salas de aula regulares e elas têm um acompanhamento pelo nosso setor EDESP, e onde elas são acompanhadas por psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, enfim, todos esses profissionais reunidos dentro desse nosso setor. E elas têm acompanhamento, inclusive com um auxiliar, né? Um auxiliar que na verdade ele não é o tutor dessa criança especial, ele é um auxiliar do professor, porque essa criança exige um atendimento especial, mas ele não está ali só por ela, porque ela está sendo incluída, né? Ela não está sendo, né, cuidada. Mas e no nosso município temos também a PAI, que aí é uma escola só para crianças com deficiência, né? E eles têm um trabalho também muito bacana, eu estou sempre visitando lá. A coordenadora é muito minha amiga, a gente está sempre trocando figurinha, sempre conversando sobre educação, mas os portadores com necessidade especial têm um atendimento especial mesmo na nossa cidade. Muito obrigada, vereadora, e parabéns por esse trabalho. Imagina, estou à disposição aí no meu gabinete, tanto para vocês quanto para o público, para os ouvintes, e estou à disposição. De segunda a sexta-feira, é só me procurar lá que eu estou aí sempre disposta a receber, a ouvir, a dialogar, e assim a gente vai construindo o nosso trabalho.